Estamos de volta com o Vale Urgente, como eu havia prometido na abertura do programa. Nós vamos receber aqui Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa do Brasil e vai discutir conosco aqui rapidamente, até porque o nosso programa é curto, questões de segurança, que é isso que preocupa o cidadão de bem hoje em todo o Brasil. E nós vamos trazer aqui o assunto não só para o nosso quintal, mas vamos falar também do Rio de Janeiro, que é uma região próxima ao Vale do Paraíba. Ele foi vereador na cidade de São Paulo em 1989. Foi deputado federal pelo estado de São Paulo por 6 mandatos. Ministro da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais, vinculada à Presidência da República em 2004 e presidente da Câmara dos Deputados em 2005. Também, em 2011, foi ministro de Estado dos Esportes, depois assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e, em 2015, assumiu o Ministério da Defesa, cargo que ocupou até maio de 2016. Aldo Rebelo, ex-ministro, está aqui, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, prazer, Tony. Para a gente tratar desse assunto bastante difícil, né? Que a população hoje fica trancafiado, a população tem grade, cerca elétrica, enfim, quem fica preso hoje é a população e o bandido parece que criou asas, né? O bandido está crescendo a cada dia e deixando a população preocupada e aterrorizada com o que vem acontecendo. Essa intervenção, ex-ministro, que houve no Rio de Janeiro, parece que estão querendo tirar isso aí por algumas questões que vai dificultar alguns projetos, né? Vai proibir que alguns projetos, vai impedir que alguns projetos sejam realizados. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Tony. Boa tarde aos telespectadores. Eu conduzi no Ministério da Defesa muitas operações das Forças Armadas ligadas à questão da segurança pública. Durante a Copa, durante a visita do Papa, durante eventos internacionais, ou quando a segurança está numa situação muito grave, nós fazemos essa GLO, que é uma operação chamada de GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Primeiro, essas operações elas têm um limite muito grande. São operações que dão presença ostensiva, mas as Forças Armadas não têm eficácia no combate ao crime comum. São operações que custam caro. Essa intervenção no Rio custa R$1 bilhão e as intervenções... R$1 bilhão de reais? R$1 bilhão de reais. Não. O ano, a operação. Completa. E que é uma operação maior, porque é uma intervenção. Quando era apenas uma operação localizada, tipo no morro... Como já houve? R$1 milhão por dia. 365 milhões de reais por ano é o custo. O que nós perguntamos é o seguinte: se você investir R$1 bilhão, no caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, em treinar, equipar Polícia Civil, Polícia Militar, porque o nosso aparelho policial, ele está com equipamento defasado. Hoje em dia, a repressão ao crime comum exige muita inteligência, muita tecnologia. Eu lembro que durante a Copa do Mundo nós tínhamos um radar que informava imediatamente a placa do carro, se era roubado, se tinha multa, se tinha infração. Tudo isso é tecnologia e custa caro. Então é o seguinte, a intervenção militar, no crime comum, ela é muito limitada. Ela pode apoiar, ela pode ajudar a organizar o aparelho policial, mas a eficácia no crime comum é muito duvidosa. Visão do senhor, qual é a experiência que o senhor teve? O senhor teve no governo Dilma, governo Lula, enfim, teve à frente de algumas pastas aí. Qual é a visão do senhor, rapidamente, até porque o nosso programa é curto, para amenizar, pelo menos, essa situação violenta do Rio de Janeiro, e a gente traz aqui para o nosso quintal, que isso acaba refletindo aqui, porque nós somos vizinhos do Rio de Janeiro. Primeira providência, equipar, valorizar e treinar e oferecer as condições para a polícia. O bandido tem que ter medo da polícia. A polícia tem que se apresentar diante do crime com uma superioridade humana, tecnológica,
e de equipamentos que hoje, infelizmente, ela não apresenta. Pelo visto, não houve investimento esse tempo todo, né? Não houve investimento. É uma agenda que é subestimada pelos governos, pela própria sociedade. Tá certo? Não, repressão é coisa do governo militar. Não há interesse de... Não há interesse. Uma parte da população se protege por conta própria, porque tem meios, e os mais pobres é que ficam expostos à violência, né, do crime comum. Eu acho que a primeira providência é equipar, valorizar e fazer com que o bandido tema a polícia. Outras medidas de presença do Estado, educação, isso tudo, inclusão, tudo isso tem que ser feito, mas o bandido tem que temer a polícia. E no Brasil, lamentavelmente, isso não é uma coisa líquida e certa. O senhor é a pessoa certa para a gente fazer essa pergunta da população. Desarmar a população como ocorreu. O senhor acha isso justo? O senhor acha que isso aumentou a criminalidade, aumentou a violência? Isso contribuiu para que os bandidos crescessem mais? Eu vejo o caso no campo, que eu acompanho, eu fui relator do Código Florestal. É claro que se o bandido vai numa área rural e ele sabe que o cidadão está desarmado, isso termina sendo um incentivo. O desarmamento pode ter reduzido a mortalidade naquele crime que não é atribuído ao bandido, né? Porque o bandido, se ele está disposto a matar, ele vai deixar de usar a arma porque a lei pune ou proíbe. Eu acho que não. Então, creio que é preciso encontrar outras medidas para a redução da criminalidade. O desarmamento da população pode corresponder a um outro tipo de violência. Agora, o bandido não vai respeitar esse tipo de lei. O que ele respeita é uma polícia preparada, equipada e capaz de enfrentar o crime. Essa é a visão do senhor. Uma polícia preparada diminui, sem dúvida nenhuma, a criminalidade. Sem falar que, hoje em dia, eu tenho que tocar nesse assunto, até porque são perguntas que chegam aqui da população, policiais que estão envolvidos, inclusive, com o crime. Então, alguém precisa entrar, né, no governo, assumir o nosso país com a vontade realmente de acabar com a violência. E com isso é um investimento, inclusive, em educação dos policiais, para que ele ganhe bem e não seja corrompido. Que, lamentavelmente, também tem acontecido, ou seja, valorizar materialmente, ou seja, proteger socialmente o policial morando em lugares perto de onde mora o bandido, tá certo? Como hoje acontece. É claro que ele fica vulnerável, ele sai para trabalhar pensando na família, na esposa, nos filhos. Então eu creio que o Estado tem que proteger o policial e a sua família. Só para a gente finalizar aqui rapidamente com o ex-ministro, que entende de segurança, e o nosso programa é voltado para isso, né? Mudança de lei, acrescenta-se algumas coisas na lei, e a gente vê que no código, né, que houve essa mudança que para auxiliar as mulheres, o estupro, por exemplo, houve uma pequena mudança. Hoje, aliciar ou se passar a mão no ombro de uma mulher é considerado estupro. Isso aumenta a estatística. Então, para a população, para os olhos da população, poxa, aumentou o número de ocorrência relacionada a estupro, quando, na verdade, não o estupro, né, a relação propriamente dita. Então, a lei acaba fazendo algumas mudanças que eu não sei se ajuda ou acaba complicando ainda mais. Qual a visão do senhor, ministro? Eu creio que, como há uma cobrança da sociedade, se legisla aqui no Brasil pouco se pensando na eficácia, pensando mais na estatística. Não, discutiram e aprovaram tantas leis. E a eficácia dessas leis? E aqui no Brasil é o seguinte, muitas vezes se legisla sem que especialistas na matéria sejam ouvidos, sejam considerados, e a lei termina, na prática, não funcionando. Eu acho que o problema do Brasil não é a falta de lei. A minha impressão é que no Brasil é a aplicação e o cumprimento da lei que precisa
ser efetivado. Exatamente, isso que eu já tinha aqui, né? A gente já falou muito disso. A lei existe, não existe pessoas ou um efetivo para fiscalizar e fazer a lei ser cumprida. Certo. Quero agradecer aqui o ministro da Defesa e passou por outras pastas, como nós já relatamos aqui o seu histórico. Prazer tê-lo aqui conosco e a gente torce para que exista, né, uma luz no fim do túnel, principalmente no tocante à violência. Existem outros assuntos que a gente poderia estar destacando e falando aqui. Eu sei que o senhor tem uma vasta experiência nisso, mas o nosso horário aqui é curto demais. Parabéns. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado e até breve. Conversamos aqui com Aldo Rebelo, que já esteve à frente dessas pastas aí, defesa, enfim, com essa experiência toda, falando desse assunto importante que é a segurança. O cidadão hoje não aguenta mais, principalmente essa saidinha temporária. Isso é uma lei. E o juiz, o magistrado, tem que pedir para cumprir isso. A partir do momento que o sujeito sai, nós temos casos que eu vou falar daqui a pouco. Ele sai para visitar a mãe e aproveita para roubar, matar, estuprar e volta para o presídio. Alguns acabam nem voltando. Eu acho que precisa ajustar isso aí. Bandido é na cadeia. Bandido tem que ser tratado como bandido. Se o bandido é tratado como melhor que um cidadão de bem, recebe até dinheiro para sustentar a família, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar como eu trabalho, como você, cidadão de bem? Ele vai ser bandido, que é mais fácil. Minha opinião. Eu volto já depois do intervalo.